Olá, estamos aqui para mais um vídeo da série 40 dias de intimidade com o Criador. Estou muito feliz, quero agradecer a todos que têm me acompanhado nesses dias e como eu fiz um compromisso com todos, até o dia 1º de maio eu estarei às 15 horas trazendo uma palavra de fé para nós estarmos juntos nesse propósito, os 40 dias falando, meditando na palavra de Deus. Se você perdeu algum dos vídeos dessa série, depois você pode estar vendo ali no YouTube, blog Rose Gomes, tem todos eles salvos ali. Então eu quero agradecer primeiramente, todos que têm acompanhado. E é maravilhoso nós estarmos nesse momento juntos, meditando na palavra de Deus, porque essa série 40 dias eu escolhi devido um pensamento, meditando na palavra do tempo que o povo ele ficou ali no deserto. E o deserto, como eu tenho falado, ele não é eterno, O sofrimento, ele não é eterno, ele vai passar. É um processo que nós estamos passando, esse período ele é transitório. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas o que é importante é a gente procurar a cada dia estar focado na solução, procurando sempre olhar o lado bom, o lado positivo, procurando sempre levantar os nossos olhos e olhar para o Criador, guardando a palavra de Deus no nosso coração. Ontem eu falei sobre o Vale de Baca, que é o Vale de Lágrimas, e esse vale era um caminho necessário para quem quisesse chegar até Sião, era um caminho necessário para quem quisesse se apresentar perante Deus. Então, esse caminho, isso que nós temos passado, vamos enxergar ele como um processo, para nos aproximarmos mais de Deus, para que a gente tenha mais intimidade com o Criador. Então, como eu disse ontem, apesar de o Vale de Baca ele ser um lugar de impossibilidade humana, ali tinha o bálsamo. E então, mesmo com tudo que está acontecendo hoje, a gente tem que agradecer a Deus, porque nós temos a proteção divina, nós temos o Espírito Santo para nos consolar, para ser o bálsamo que vem assim nos refrigerar, a nossa alma, que vem nos animar. E hoje eu quero falar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é sobre o altar. A gente vê em várias passagens da Bíblia que Noé, Abraão, Gideão, Elias. A gente vê várias passagens falando que eles edificaram ali um altar para o Senhor. E que, trazendo isso para a nossa vida hoje, eu estava meditando que há vários tipos de altares ali. Abraão, ele passando por um lugar, ele fez ali um altar na terra. E depois, se você vê em outras partes, que foi uma pedra. Então, não importa onde nós estamos, mas a gente deve usar aquilo que a gente tem para edificar o altar
para Deus onde nós estivermos. E esse altar de adoração, ele tem que ser edificado na nossa vida, independente do lugar, das circunstâncias, que seja sempre uma atitude nossa de gratidão, né? De entrega ao Criador. Porque nós estamos passando, assim, por um momento difícil, mas se a gente ficar esperando, isso vai passar, para que eu esperar isso passar para que eu possa fazer tal coisa, para que eu tenha mais comunhão com Deus, para que eu faça alguma coisa para o Senhor. Não, não é depois. Tudo que eu tenho que fazer para o Senhor tem que ser hoje. O amanhã não nos pertence. Então, hoje, o que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para o Senhor? Onde eu estou com o que eu tenho? O que eu posso entregar de melhor hoje para o Senhor? E sobre essa palavra, né, em Ageu, capítulo 1, vou deixar para a meditação depois de vocês. Meditem, né, no capítulo todo, que eu falo assim, a gente tem pouco tempo, eu falo assim, uma breve palavra, mas se você depois meditar e estudar, tenho certeza que Deus vai falar muito mais no seu coração. E aqui na palavra em Ageu, fala assim que o povo dizia para Deus que ainda não havia chegado o tempo em que a casa do Senhor tinha que ser edificada. E depois o Senhor, ele fala, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, porque vocês semeais pouco e recolheis pouco, comeis e não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e quem recebe um salário recebe num saco furado. Então assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, eu dela me alegrarei, e eu serei glorificado. Então, essa meditação que muitas vezes a gente acha que faz muito para Deus, mas a gente faz muito pouco. A gente acha que correndo atrás das nossas coisas, do nosso trabalho, que isso é suficiente. Hoje muita gente pode estar reclamando, é porque eu não tenho um salário, porque eu não recebi, porque eu não trabalhei, porque eu tenho minhas dívidas. Só que se a gente for lembrar, antes dessa crise, desse isolamento, o que a gente tinha feito para Deus? Com o nosso trabalho, a gente estava recebendo e estava tendo em abundância, ou aqui, como está falando aqui, estava recebendo o salário como que recebe num saco furado. Eu recebo hoje, amanhã eu não tenho mais nada. Então, de que vale todo o meu esforço, de que vale todo o meu trabalho, se eu não estiver fazendo nada para o Senhor? Eu vou estar sempre em falta, eu vou estar sempre com o coração vazio. Não vai adiantar eu... Aqui fala, ó, você semeia pouco, recolhe pouco, come, mas não se farta. Por quê? Porque não são as coisas materiais que vão nos saciar, não são as coisas materiais que vão preencher esse vazio que nós temos na nossa alma. O nosso espírito, ele precisa ser alimentado da palavra de Deus. Então nós precisamos diariamente estar buscando em Deus o nosso alimento, o nosso sustento espiritual. E aqui o profeta fala que cada um, ele corria
para os seus interesses, para edificar a sua casa, e deixava a casa de Deus deserta. Então, quantas vezes a gente buscou, né, os nossos interesses e se esqueceu de fazer a vontade do Senhor? Então, aqui nessa palavra fala que o povo, ele fala, não é hora de edificar a casa. Então, muitas vezes a gente erra por pensar que tudo vai ser depois, que não é agora, que eu não estou preparado, que eu não posso fazer nada agora, que tenho que esperar as coisas melhorarem, que eu tenho que me preparar para poder falar da palavra, que eu não tenho muito conhecimento, enfim, as nossas desculpas, né? E na verdade aqui a palavra ela é clara, ela fala, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E na palavra que eu falei ontem, do Vale de Baca ali, ali fala assim que no vale de lágrimas, que é para que a gente se firme, que os nossos caminhos eles estejam firmados, aplanados com o Senhor, em Deus. Então essa deve ser a nossa posição, de aplicar o nosso coração nos caminhos do Senhor, de procurar estar edificando a nossa casa espiritual, de estar aplicando, né, o nosso coração em nos edificarmos como sacerdócio santo, como templos do Espírito Santo, buscando cada dia conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E como eu falei ali no início, porque é importante a gente pensar que hoje é um processo que nós estamos vivendo, onde nós podemos ter mais intimidade com Deus e onde nós podemos edificar o nosso altar de adoração, em vez de olhar para os problemas, em vez de reclamar, em vez de ficar desesperado, a gente ter uma atitude de gratidão, de levantar um altar de adoração a Deus. Por quê? Porque aí eu vou estar aplicando o meu coração e firmando a minha fé naquele que é soberano, naquele que pode todas as coisas. Porque de que vale eu me firmar na minha própria sabedoria, ou no que um ministro fala, ou no que alguém diz, ou no que estão falando os noticiários? De que vale eu me firmar nisso? Isso não vai preencher a minha necessidade espiritual. Pior do que uma crise que está aí no mundo é se eu estiver com meu altar destruído, se eu estiver com a minha vida espiritual destruída. Isso é o pior de tudo, porque se eu estiver com a minha fé alicerçada em Deus, estiver ali na presença do Senhor, com a minha fé edificada, eu vou estar fortalecida, e isso vai, de alguma maneira, refletir na minha vida material, na minha vida pessoal. Mas se eu estiver com a minha vida espiritual toda destruída, isso também vai ser refletido na minha vida pessoal. E isso vai trazer o quê? Vai trazer desespero, vai trazer pânico. Por quê? Eu não tenho a minha casa, ela firmada sobre a rocha. Depois vai vir a tempestade, vai vir o vento e vai desmoronar. Então, hoje é muito, muito importante nós estarmos firmados e alicerçados em Deus, com os nossos olhos voltados para o Pai e procurando, sim, edificar a nossa fé. É muito importante. Quem tiver, assim, com dificuldades, né, emocionais mesmo, com pânico, medo, que seja uma coisa assim que prejudique, deve procurar sim um tratamento médico, né? Que muitas vezes precisa fazer um tratamento com medicamentos, mas fora isso, buscar
aplicar o coração e edificar-se sobre a palavra, edificar-se sobre a rocha que é Cristo. Tenho falado muito esses dias que se a gente olhasse, tivesse os olhos espirituais abertos, talvez a gente teria mais força, mais ânimo, porque a gente ia poder enxergar os anjos de Deus, né, ao nosso redor, que o Senhor Ele coloca para nos guardar, para nos livrar. Se a gente pudesse enxergar o quanto Deus Ele tem nos protegido, o quanto Ele tem nos livrado do mal, o quanto Ele tem nos guardado, talvez a gente pudéssemos ser mais gratos, né? Mas mesmo que com os nossos olhos humanos a gente não consiga enxergar isso, mas pela fé a gente pode crer que a palavra de Deus é a verdade e que Deus Ele é fiel, que se Ele falou Ele vai cumprir, e que se Jesus Ele disse pra gente que nós somos mais que vencedores, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque o Senhor Ele está conosco, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando do mal. Então não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, a palavra do Senhor ela é sempre a verdade e é nela que a gente tem que se firmar. Não é ter a nossa vida dirigida e direcionada com o que as pessoas falam, mas sim com o que o Senhor Ele fala, com o que o Senhor Ele nos diz. E acerca dessa palavra, o que Deus Ele nos ensina? Que se nós estivermos no centro da vontade de Deus, mesmo nós estando em dificuldades, a gente vai ser fortalecido, porque a gente tem ao nosso lado a fé. E a palavra de Deus nos fala ali em Hebreus que pela fé eles venceram muitas coisas, muitos sofrimentos. E se a gente trouxer à memória, né, as coisas que já aconteceram na nossa vida, a gente vai poder ver que só foi pela fé que nós conseguimos vencer. Porque muitas vezes a gente quer vencer na nossa sabedoria, a gente quer vencer na nossa força, mas isso não é nada, porque quem esperava que ia acontecer, né? Da gente ter que ficar nesse isolamento, quem esperava que um simples, um minúsculo vírus, né? Uma coisa que ninguém enxerga, ia poder provocar um colapso assim no mundo todo. Quem esperava? Então, a gente não sabe que a nossa vida ela é passageira, que nós somos aqui na Terra peregrinos, que nós estamos aqui de passagem e que a gente deve, sim, como aqui fala, subir ao monte, traga madeira, edifica a casa, alegra o Senhor, para que o nome dele seja glorificado, né? Então Deus ele é glorificado através da nossa vida. Se não fosse os profetas, se não fosse tudo que eles passaram para nos ensinar, onde que a gente ia estar firmando a nossa fé? Se não fosse os filhos de Deus que edificaram os altares de adoração a Deus e disso Deus se agradou, como que a gente estaria hoje, né? Então, se nós estamos aqui hoje podendo falar livremente da palavra de Deus, é porque teve pessoas lá atrás que sofreram para que essa palavra ela chegasse até nós hoje. E como que eles conseguiram? Pela fé. Pela fé nós vencemos. Então é pela fé que nós temos a vitória e pela fé nós devemos usar o que nós temos hoje para edificar a nossa casa, para edificar o nosso altar, onde nós estamos. Se nós estamos em isolamento, fazer o quê?
não é isso que a gente queria para a nossa vida, mas foi isso que o Senhor permitiu. Então, vamos edificar no meio desse deserto, vamos edificar um altar de adoração a Deus, um altar de gratidão a Deus e oferecer a Ele o nosso melhor. O que nós podemos oferecer para o Senhor hoje de melhor, né? Então, a palavra ali, Jesus, ele nos fala que se você chegar perante Deus e você se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa ali a sua oferta e vá se reconciliar com seu irmão primeiro. Então, que seja esse período que nós estamos vivendo um processo que nos prepare para receber a bênção divina, mas que faça de nós pessoas melhores, né? Que a gente possa refletir o que eu tenho feito, voltar ali, eu tenho que perdoar tal pessoa. Então, você não precisa estar lá com ela, mas você pode ligar, você pode mandar uma mensagem falando que a ama, pedindo perdão, né? Então, ali, Jesus ele fala assim, que se lembrar que tem alguma coisa, então, de repente, tem alguma coisa que está incomodando aí, né, no seu coração, na sua mente, fale com essa pessoa, peça perdão, porque assim você vai estar tirando aquilo que te atrapalha, né, de ter mais comunhão com Deus, e a partir daí, então, você pode chegar perante o Senhor e oferecer a Ele ali a sua oferta, o seu sacrifício. A palavra de Deus fala assim que o sacrifício, né, que Deus se agrada hoje, é a obediência, é um coração quebrantado, um coração contrito na presença de Deus, é oferecer a Ele sacrifício de louvor, porque antigamente se edificavam os altares para oferecer ali sacrifícios de animais, então tinha que se oferecer assim o melhor que tinha, para que isso pudesse agradar a Deus. E hoje a gente vê que o Senhor fala assim que quem se aproxima de Deus para agradá-lo tem que se aproximar com fé. Então, hoje, quando você está diante de Deus, para você oferecer ali a sua oferta de gratidão, o seu sacrifício de louvor, se aproxime de Deus com fé, crendo que Deus, Ele é um Pai que nos ama, é um Pai que tem cuidado de nós, que Ele não nos abandonou, apesar de tudo isso que está acontecendo. Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, nos livrado do mal. E se a gente tem essa verdade, né, no nosso coração, nós podemos nos colocar, sim, nos braços de Deus como filhos, filhos que dependem do Pai, né? Então, essa é a nossa confiança, que se nós nos aproximarmos dele com fé e buscando a Ele de todo o nosso coração, nós vamos poder sentir, sim, a proteção, o amor de Deus, ele se manifestar na nossa vida. E isso Deus ele já tem feito, né, através de Jesus. Ele já manifestou o amor dele a favor da humanidade, a favor do homem, porque quando ele deu o seu único filho, ele fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ele já mostrou o amor dele, ele já deu o único filho dele por nós. E hoje a gente só precisa aceitar esse sacrifício e nos aproximarmos do altar do Senhor com fé, entregarmos a Ele nosso verdadeiro louvor, a nossa verdadeira adoração. Ontem eu ouvi um escritor e ele falava acerca do Pai Nosso, que maravilhoso é quando a gente pensa, né, que ali ele fala, Jesus ele orando, ele fala, Pai Nosso. Então, olha que maravilhoso quando você entende que nós temos, né, um Pai.
E o Pai não é meu, Ele não é seu. O Pai, Ele é nosso Pai. Então, o Pai nosso, Ele tem sim nos guardado, Ele tem sim nos fortalecido. É isso que tem nos dado força, né? De saber que tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus, tudo que nós precisamos vem de Deus. Mesmo a gente estando no deserto, a gente tem que acreditar que isso tudo ele vai passar e que não é amanhã que eu tenho que buscar ter mais intimidade com Deus, que não é amanhã que eu tenho que edificar o altar de adoração, é hoje, é agora. A palavra de Deus fala assim, que eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Então, se você também, para edificar esse altar de adoração a Deus, se você precisa liberar perdão, se você precisa tirar algumas coisas que estão atrapalhando a comunhão com Deus, não é depois, é agora. A hora que acabar essa live, já liga, já conversa, já manda uma mensagem para a pessoa pedindo perdão, já tira a pedra, né? Como Jesus falou ali para a irmã de Lázaro, tira a pedra e você vai ver a glória de Deus. Então, hoje vamos refletir um pouco nessa palavra aqui de Ageu, né? Que não adianta a gente querer fazer todas as coisas porque materiais, porque isso não vai nos fartar, não é isso que vai alimentar nossa alma. As coisas materiais, elas são passageiras, mas nós temos que aplicar o nosso coração no caminho do Senhor, nos firmarmos, nos fortalecermos na fé, edificando onde nós estamos hoje, na nossa casa, com a nossa família, que ali seja assim, erguido um altar de adoração a Deus, onde nós possamos oferecer o nosso sacrifício de louvor, louvarmos e engrandecermos o nome de Deus na nossa casa, onde nós estamos. Isso o Senhor ele se agrada. Deus não vai se agradar se eu estiver buscando meios de fazer uma igreja, de fazer um templo, de fazer um altar perfeito. Nunca nós poderíamos oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Por isso que Deus ele concedeu o único filho dele, que é Jesus Cristo. Então Jesus ele se ofereceu como essa oferta, como esse sacrifício perfeito, para que a gente pudesse se aproximar de Deus. Então, por Jesus Cristo, nós podemos hoje nos aproximar de Deus e podemos edificar o nosso altar de adoração a Deus, nos aproximando do Pai como filhos amados. Então, fiquem com Deus, guarde essa palavra no seu coração. Não olhe para as circunstâncias, para os problemas, mas onde você está, com quem você está, na sua família, na sua casa, que hoje seja um momento, né, de reflexão, de voltar os nossos olhos, de aplicar o nosso coração para edificar a casa do Senhor, para que agrade a Deus e o nome dele seja glorificado através de nossa vida. Agradeço a todos que têm acompanhado. Eu sei que tem muitos aqui que têm assistido todos os dias as lives. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. E se alguém perdeu algum dia, vá depois lá no YouTube, blog Rose Gomes, tem todos os vídeos. Lá vocês também se inscrevam no canal, curta, compartilhe os vídeos. Ajude-me nesse trabalho, né, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus. Porque mais do que nunca, né, nós somos canal de bênção do fluir de Deus. Deus ele tem se manifestado ao mundo, mas é através dos seus filhos, é através de nós que Deus ele quer manifestar e quer abençoar outras pessoas. Então que seja assim
hoje o dia, né, da gente estar assim mais próximo de Deus e de estar assim também próximo com a nossa família, de estar ali usando a nossa fé, a nossa gratidão e agradecermos a Deus, porque mesmo que o choro dure a noite toda, né, a alegria vem pela manhã, que isso tudo que a gente está passando, a gente não sabe até quando vai ser, mas uma coisa é certa, vai passar e juntos nós somos mais fortes. Então vamos ficar firmes, né, na fé, firmes na palavra, que se a gente olhar com os nossos olhos humanos, com os nossos olhos materiais, com certeza a gente vai ficar apavorado. Mas a palavra de Deus, ele fala pra gente hoje, igual ele falou para Josué, igual ele falou para Gideão: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo. Então essa é a palavra do Senhor, guarde no seu coração. Beijos e até amanhã às 15 horas. Tchau!